Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Luciano Borges, então. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que é bem recorrente em vestibulares, tá? Principalmente no Enem, cai bastante, que seria o que a gente chama de viroses. Mas para a gente começar esse assunto, é interessante que vocês lembrem o que é um vírus. Lembre que um vírus é um agente patogênico, certo? Particulado que tem uma diversidade absurda, uma altíssima capacidade de mutação. Só que ele tem algumas características que a gente tem que levar em consideração na hora de estudar as viroses. Primeiro, todo vírus, cara, ele vai ser classificado como um organismo chamado de parasita, certo? Ou parasito intracelular. O que é um parasita intracelular? Ele vai atuar dentro de uma célula, sempre. Certo? A sua atividade necessita do aparato metabólico de uma célula para que ele tenha algum tipo de sucesso, principalmente no objetivo de fazer a sua replicação viral, a sua multiplicação. Só que por conta disso, fora de uma célula, ele não consegue atuar muito bem. Então, ele só consegue ter essa atividade parecida com algo biológico, vamos dizer assim, quando ele está dentro de uma célula. Por isso, ele é um parasita intracelular obrigatório, certo? Isso aqui tem que ser levado em consideração, por quê? Porque essa dependência da célula que vai nos levar a pensar a respeito das viroses. Por quê? Como ele precisa de uma célula para fazer a sua multiplicação viral, lembrando que essa multiplicação ela pode acontecer de duas formas, né? Ela pode ter uma natureza lítica ou um ciclo lítico, é aquele que não envolve o DNA nuclear dessa célula onde esse cara vai parasitar, certo? Ou ainda o ciclo chamado de lisogênico, beleza? Lisogênico esse que em algum momento do ciclo o aparato nuclear, o DNA nuclear da célula acaba sendo comprometido de alguma maneira. Obviamente que o ciclo lítico ele provoca muito mais danos, né? Ele é um ciclo bem mais rápido, é um ciclo bem degradante para a célula, ok? Já o ciclo lisogênico, ele é um ciclo que muitas das vezes passa por um período de assintomático, como se a célula não percebesse que tem o vírus, porque uma vez que ele entra no material genético, ele não vai comprometer inicialmente a degradação da atividade metabólica da célula. Porém, ele vai utilizar do mecanismo de duplicação celular para conseguir ampliar as taxas virais, certo? Em algum momento, por alguma ação externa ou interna da própria célula, esse DNA viral que foi introduzido no material genético da própria célula hospedeira, ele começa a produzir vários RNAs virais com o intuito de aumentar a produção viral, ok? Então, toma nota, esses dois ciclos eles podem comprometer a atividade biológica da célula hospedeira, certo? Mas a gente está falando de uma doença. E se tratando de uma doença, a gente está querendo saber qual o comprometimento disso para o nosso organismo. É aí que entra o detalhe. Essa célula lesionada que vai dizer para a gente qual o tipo de dano que essa virose pode nos provocar. Então, um dos principais fatores que você tem que levar em consideração quando estuda uma virose seria, primeiro, o tipo de célula lesionada, ou tecido lesionado, certo? Pela ação viral. Esse tecido ou célula lesionada, ela pode trazer comprometimentos significativos para o corpo. Imagina, por exemplo, como acontece na AIDS, em que a principal célula de defesa do teu organismo, ou aquela que consegue disparar uma reação biológica de defesa do teu organismo, se essa célula for destruída, teu mecanismo de defesa fica prejudicado. Consequentemente, um vírus que ataca esse tipo de célula pode causar uma espécie de imunossupressão, degradando seu sistema imunológico, o que pode te tornar, digamos assim, suscetível a inúmeras doenças oportunistas, né, como acontece com a AIDS. Né? Se você tem um vírus, por exemplo, que consiga degradar a sua superfície respiratória, as células que promovem, por exemplo, as trocas gasosas com o meio, que é o que acontece com o vírus da gripe, né, com o coronavírus, ok? Ele consegue degradar, causando, por exemplo, uma redução da sua capacidade de oxigenação, o que pode trazer consequências no seu corpo inteiro. Então isso deve ser levado em consideração. Uma outra situação interessante para você tomar nota e cuidado ao estudar viroses seria principalmente a forma em que esse organismo ou esse vírus ele entrará no organismo, certo? A gente tem que ver a forma de transmissão dessa doença, ok? Forma de transmissão que vai muito de acordo com as características virais.
seja pela água, seja por um perdigoto, né? Salivas, micropartículas de saliva, seja até mesmo por um alimento, né? Porque se você sabe a forma de transmissão, você pode minimizar a contaminação num mecanismo que a gente chama de profilaxia, ok? Ah, professor, e o que é a profilaxia? Cara, profilaxia é a sua forma, é a forma com que os governos, com que o seu comportamento, ele vai fazer com que você minimize as possibilidades de transmissão. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Você sabe que dengue é transmitida por uma picada de mosquito. Como seria a profilaxia quanto à transmissão para essa dengue? Cara, eu não posso entrar em contato com o mosquito. Então, o que eu faço? Minimiza as possibilidades de contaminação de picada de mosquito, ou seja, faz um combate a esse vetor, inseticidas, repelentes, né? Evitar água parada, tudo que poderia aumentar a quantidade da população desse agente transmissor ou um vetor, ok? Então, se você toma nota dessas características, dessas informações, dessas diferentes formas de abordagem das viroses, certo? Aí sim, você consegue estar preparado para estudar os agentes transmissores e, de fato, o vírus, as características, os sintomas, certo? E até mesmo o principal forma de transmissão e profilaxia que eu coloquei aqui para vocês, que é o que principalmente os vestibulares cobram, certo? Então, vamos começar nosso papo aqui, né? Começando logo com uma das doenças mais temidas, vamos dizer assim, na humanidade, né? Que seria a poliomielite. O que acontece? Poliomielite, imagina o seguinte: polio, mielos e ite. Isso seria combinações, né, de prefixos e sufixos, vamos dizer assim, com os radicais, enfim. O que acontece? Essa doença, o nome dela nos diz muita coisa. Por exemplo, polio, né? Pode vir do cinza. Mielos vem de medula. Ite, inflamação. Peraí, inflamação do tecido cinzento da medula? Pois é, cara, é isso aí mesmo. E o que acontece? Muitas das vezes, se a gente pensa em medula, a gente pensa em tecido nervoso. Pensando em tecido nervoso, a gente pensa em comunicação com as diferentes partes do nosso organismo por um sistema que faz o equilíbrio corporal. Nesse caso, se esse vírus acomete esse sistema, muito provavelmente a comunicação entre a parte central do nosso sistema nervoso, ou o sistema nervoso central, acaba não conseguindo se conectar com a parte periférica do corpo, perdendo comunicação, o que pode fazer inúmeras consequências metabólicas e até mesmo anatômicas no nosso organismo, ok? Então vamos pensar um pouquinho como é que funciona isso. Essa doença é causada por um vírus chamado de enterovírus, né? Na verdade, o grupo enterovírus, o nome do vírus da doença especificamente é poliovírus, porque enterovírus é um grupo de vírus que ataca principalmente o intestino. É um vírus de RNA positivo de fita simples. Olha aqui, single slot RNA positivo, certo? Um detalhe, ele não é envelopado. O que quer dizer isso? Ele não tem aquele fragmento estruturado de resíduos de membrana plasmática no seu entorno, o que minimiza a sua detecção por um sistema imunológico. Ou seja, ele é um pouco mais sorrateiro quando está no corpo, vamos dizer assim. Ah, e como é que a gente faz a transmissão dessa doença? Cara, alimento contaminado, né? Ou a própria saliva da pessoa infectada, obviamente contaminada. Se isso entra em contato com outros indivíduos, provoca a nossa transmissão. Aí tá, beleza, professor. Eu entendi, tá? Que é o alimento contaminado, saliva e tudo mais. Mas o que isso causa no corpo diretamente? Aí é que tá. A maioria dos casos de poliomielite pode se mostrar de forma assintomática. Mas quando os sintomas aparecem, geralmente, inicialmente a gente consegue ver dor de cabeça, náuseas, febre, né? Como eu coloquei aqui para vocês. O problema é o seguinte: esse vírus ele ataca principalmente a superfície interna do trato digestório. Por isso um enterovírus, entero de intestino. E essa degradação dessa superfície interna faz com que ele atravesse a parede do intestino e esse vírus, para estabelecer a sua multiplicação viral, lembrando que ele é de um RNA positivo. E o que é isso? É um RNA que pode ser utilizado como RNA mensageiro. Ele pode estimular a célula a fazer proteínas virais diretamente. Então, essa fase lítica que ele estabelece para aumentar a sua produção viral sem comprometer o núcleo da célula, acaba fazendo a célula explodir, certo? De tanta produção viral. E isso acaba fazendo com que a célula por onde ele passa acaba sendo degradada, destruída. O problema é que ele, quando atravessa a parede do intestino, ele pode atacar rins, fígado, certo? E chegar até mesmo aqui, olha,
Os nervos, cara, raquidianos. Se tu lembrar, quem são os nervos raquidianos? Aqueles nervos da medula, que faz a comunicação do sistema nervoso central com a estrutura periférica do corpo. Não é à toa que ele é chamado de sistema nervoso periférico, ok? E quando você tem essa degradação, a comunicação entre o centro de informação do corpo e a periferia é destruída. Resultados: a mobilidade pode ser prejudicada, a conexão pode ser prejudicada, a atividade biológica, até mesmo a formação dos tecidos pode ser prejudicada. Não é à toa que essa doença também é muito conhecida, famosa inclusive, por paralisia infantil, certo? E toma cuidado, porque é uma doença que não tem cura, tem uma degradação absurda. Porém, se você observar, são poucos os casos identificados atualmente. Na verdade, há muito tempo que não tem um caso de paralisia infantil no Brasil, porque aqui a doença foi erradicada. Conseguimos o selo, né, de erradicação na década de 90, fazendo com que de lá para cá a gente não teve mais nenhum caso, pelo menos identificado pelo nosso sistema de saúde, certo? Ou seja, os mecanismos que minimizam essas infecções, a transmissão, eles deram certo, foram bem sucedidos. Ah, e qual foi a profilaxia adotada para que essa erradicação fosse alcançada? Cara, vacina, né? Basicamente dois tipos de vacina: Salk e Sabin, né? Aí você pensa, poxa, mas eu já ouvi falar dessa Sabin, a Salk não tanto. É porque a Salk não emplacou muito, porém, ela é muito eficiente. A Salk, ela tem, na verdade, o vírus, o poliovírus inativado. Ele tipo tem a sua ação reduzida a zero, certo? O problema é isso aqui, ó. Cara, crianças são as mais acometidas pela doença. Ah, por quê? Morde uma criança, morde a outra, brincando, certo? Leva muitas coisas à boca e por isso elas acabam sendo contaminadas. Olha aqui a forma de transmissão. Isso favorece, o comportamento das crianças acaba favorecendo esse tipo de contaminação. Então o que, que acontece? Se eu pego esse vírus inativado e coloco, o cara desenvolve uma célula de memória, ele desenvolve um sistema de bloqueio, uma produção de anticorpos, fazendo com que você tenha uma imunidade imediata, certo? Só que a vacina Salk não teve muita, não emplacou legal, é eficiente, ok? É bem eficiente. Não emplacou legal por quê? Cara, o vírus inativado, ele é aplicado de forma intramuscular. E o que quer dizer isso? É injeção, cara. Injeção em criança, poxa, isso não dá muito certo, né? Embora seja muito utilizado para adultos, em que os casos são um pouco menos intensos. Porém, a vacina Sabin, essa sim você deve lembrar, né? Que apresenta o vírus atenuado, ou seja, ele não está totalmente inativo, ele tem uma atividade biológica bem reduzida, reduzida a ponto de não trazer danos imediatos. A gente está falando da gotinha. Lembra do Zé Gotinha, né? Uma campanha bem antiga, aquela gotinha da vacinação, campanha feita em massa que hoje em dia ainda é praticada, certo? Para minimizar e manter esses níveis de poliomielite contido, pelo menos aqui no nosso país. Tudo bem? Doença que vale a pena você tomar nota, hein? Toma cuidado. Na sequência, a gente já tem uma doença bem complicada, com tratamento bem difícil e muito, muito, muito perigosa, que muitas das vezes leva à morte, né? A gente está falando da raiva, transmitida por um vírus chamado de rabidovírus do grupo Lissavírus. O que acontece? É um vírus de single slot RNA de sentido negativo. O que, que quer dizer isso? Ele não pode ser utilizado como RNA mensageiro nas células. Então o que acontece? Ele precisa ter algumas enzimas associadas ao seu pacote viral, à sua estrutura viral, para induzir a produção de novos agentes virais, certo? Então, ele é empacotado com algumas enzimas que são capazes de produzir, estimular, certo? A produção de um RNA mensageiro a partir desse RNA negativo. Então, o aparato biológico dele é um pouquinho diferente. Porém, esse cara, nesse caso específico, é um vírus envelopado, que apresenta aquela estrutura de revestimento que consegue conter resíduos da membrana plasmática de sua célula hospedeira. É muito comum a transmissão ser associada à saliva de mamíferos, né? Como morcego, cachorro, gatos. Só que, obviamente, saliva de mamíferos que estejam contaminados, ok?
Essa transmissão ela acontece basicamente a partir disso. Por isso é muito interessante manter os mecanismos de profilaxia com nossos animais, inclusive os animais domésticos, selvagens, animais silvestres. Obviamente, o distanciamento seria o mais interessante, porque não tem como a gente vacinar todos os animais que estão envolvidos numa floresta, ok? E quais os sintomas que a gente consegue identificar nessa doença? Cara, inicialmente, após a mordida, né, a gente consegue ver danos musculares imediatos e danos conjuntivos, ou seja, ela comete o tecido conjuntivo. Teve uma mordida, a pele, o tecido conjuntivo abaixo da pele, ele já começa a apresentar sintomas de feridas, né? Inflamações, né? Porém, essas inflamações elas podem regredir com uma certa velocidade, o que acaba passando para aquela pessoa que está infectada, né, a sensação de que não houve nenhum tipo de dano imediato. O problema é que uma vez nesse tecido, esse vírus, ele fazendo o seu ciclo lítico, ele vai se espalhando pelos tecidos, tanto musculares quanto conjuntivos, até acessar danos em fígado, rim, certo? Superfície respiratória em alguns casos. Então você tem vários danos periféricos, que obviamente trazem algumas consequências metabólicas para o organismo. Enquanto está nesse estágio, cara, existe tratamento. Dá para você conter, né? Com inúmeros antivirais, redutores de atividade viral, certo? Inclusive, é legal comentar que quando esse vírus ele ataca algumas glândulas, ele provoca, principalmente aqui na glândula salivar, ele provoca alguma hipersensibilidade e redução do diâmetro da faringe, certo? O que faz com que pessoas sintam muitas dores e uma hipersensibilidade gigante simplesmente pelo fato de beber água, né? Então é muito comum a gente observar em alguns locais essa doença sendo chamada de hidrofobia. Mas não quer dizer que o camarada cometido ele vai ter medo de água, certo? Ele evita porque a água traz um mal-estar, um incômodo, né? E o interessante é o seguinte: uma vez nessa superfície, tratamento, como a gente já conversou. Porém, se esse vírus ataca isso daqui, ó, sistema nervoso periférico e consegue acessar o sistema nervoso central, inicialmente o camarada vai ter muitas dores de cabeça, encefalite, mas já é um sinal de que o vírus acessou o sistema nervoso do cara. Aí você começa a identificar alterações de comportamento, né? Em alguns estágios o cara apresenta muita raiva, em outros momentos o cara fica introspectivo, certo? Tem muita oscilação de humor, ok? Só que em casos extremos ele apresenta muita irritabilidade, por isso o nome raiva. Certo? Uma vez atacado o comportamento do sistema nervoso central, queridos, não há cura. Há gradativamente uma perda de sentido, uma perda de senso, uma perda de comportamento equilibrado, certo? Os organismos eles começam a ter vários episódios de raiva intensa, ok? Aí você pensa, poxa, e como é que eu evito esse troço? Se já que não tem cura. E leva a pessoa à morte, inclusive. Obviamente, queridos, olha aqui. Para nossa sorte não, a ciência proporcionou, por exemplo, o surgimento de vacina e soro para minimizar esses impactos. E essa vacina, é legal colocar para vocês que, como a gente tem a transmissão feita com a associação de mamíferos contaminados, certo? Existem vacinas que podem ser aplicadas tanto em animais, certo? Não humanos e humanos, ok? Assim como eu posso ter aplicação de soro em animais, certo? E soros em humanos. Ah, e como é que eu sei disso, professor? Vamos pensar comigo o seguinte: se você foi mordido por um animal, a aplicação de vacina, em alguns casos, pode levar até 3 meses ou mais para que o seu corpo de fato adquira alguma imunidade. Será que você tem esse tempo? Então é interessante aplicar o soro, que nada mais é do que um anticorpo, certo? Um anticorpo pronto para minimizar a multiplicação viral. Impedir, por exemplo, com que ele acesse o seu sistema imunológico, o seu sistema nervoso, perdão. Então, ó, são os anticorpos. Vou escrever direito isso aqui que ficou horrível. Os anticorpos, certo? Já prontos, administrados, tanto no animal quanto no humano. Certo? E finalmente a vacina, você usa fragmentos ou agentes. Vou botar aqui o agente patogênico, certo?
atenuado, enfraquecido, morto, fragmentos dele, para que você tenha, por exemplo, uma atividade imunológica que estimule a formação de células de memória, para que você consiga produzir a partir disso as famosas memory cell, certo? E essa célula ela possa induzir a produção dos famosos anticorpos ou imunoglobulinas que vão neutralizar a ação viral no seu corpo. Ok? Fácil, fácil de lembrar, certo? Se a transmissão é pela picada, pela mordida, perdão, de mamíferos, o que, que vai acontecer? Cara, se você trata esse animal, automaticamente você está minimizando a possibilidade de transmissão da doença para o humano, certo? Outra doença que vale a pena a gente pegar, cara, essa aqui. A dengue normalmente é uma doença que vem caindo de forma recorrente, por quê? Porque ela é uma doença ressurgente. Houve contaminação há muito tempo atrás e houve um controle. Hoje em dia ela voltou e voltou com força total, certo? E o que, que seria essa dengue? Essa dengue ela é provocada por um agente viral chamado flavivírus, certo? Só que esse flavivírus ele tem vários tipos diferentes de manifestação. Para a dengue especificamente, nós temos o vírus dengue 1, 2, 3 e 4. O que quer dizer o quê? Que a gente pode pegar esse vírus, essa doença, 4 vezes, por 4 agentes virais diferentes, ok? Legal comentar com vocês que esses vírus eles também são classificados como arbovírus. E o que é um arbovírus? É um vírus que tem como vetor um agente artrópode, principalmente um mosquito. Okay? Esse díptero, mosquito vulgarmente conhecido, na picada ele pode transmitir esse agente viral para o nosso corpo. Aí, quem é esse agente viral especificamente da dengue? Certo? É um vírus de RNA fita simples, single slot positivo, envelopado. Ou seja, ele entra no corpo, ele consegue se apoderar de uma célula, liberar seu RNA mensageiro, que já funciona como base para a produção de proteínas virais. Certo? A picada do mosquito que vai favorecer essa transmissão. E o legal de falar com vocês é que tem um gênero que é super comum da transmissão dele acontecer, que seria o Aedes aegypti, que você deve conhecer muito bem, muito comum em áreas urbanas, e o Aedes albopictus, que fazem a transmissão. Eu coloquei até aqui para vocês alguns exemplos desses tipos virais, que seria legal para a gente entender um pouquinho. Se liga. Aqui. Vou diminuir meu rosto aqui para você ver melhor. Ó, isso aqui seria um exemplo do Aedes aegypti, né? Que a gente está conseguindo ver aqui. Aqui a gente consegue ver o Aedes albopictus, ok? E o que, que acontece com esses dois agentes? Ambos podem fazer esse tipo de transmissão que a gente vinha conversando anteriormente, certo? A transmissão da dengue pode ser qualquer um desses caras. A gente está mais acostumado, entendeu? A ter contato com a Aedes aegypti, ok? Então vamos voltar aqui para nossa brincadeira. Ó, vou voltar o meu rostinho aqui para vocês me verem. Então vamos lá. Quando a gente faz essas formas de transmissão, queridos, duas coisas seria legal você tomar conta. Por quê? Opa, então, quando a gente vê esses dois mosquitos em ação, eles vão transmitir pela saliva esse agente viral. E ao transmitir esse agente viral, ele entra na nossa circulação e o que, que ele faz? Ele vai começar a comprometer principalmente a atividade sanguínea. Ele ataca células sanguíneas no nosso corpo, principalmente as células da periferia, algumas hemácias periféricas. E o que, que acontece? Essas células
Quando degradadas, elas vão diminuir boa parte da nossa oxigenação e a identificação do agente viral no vaso sanguíneo vai disparar uma reação imunológica, o que acaba trazendo como consequência fisiológica dores de cabeça, dores musculares, muitas náuseas, vômito, diarreia, picos febris de aproximadamente 39, 40 graus, ok? Mas esses seriam os sintomas, meus queridos, dessa dengue clássica, ok? Que seria aquela dengue causada pelo dengue diretamente. O problema é que cada agente que pode provocar dengue no nosso organismo, a gente acaba contrair uma dengue, eu vou produzir anticorpos contra esse agente viral. Pois é, a quantidade desses anticorpos produzidos pelo nosso corpo pode fazer com que haja uma aderência desses agentes, dessas imunoglobulinas na superfície do nosso vaso sanguíneo. Isso acaba provocando, em casos extremos, enrijecimento das paredes do nosso vaso, certo? E as oscilações de pressão, dependendo do grau de enrijecimento desse vaso, ele pode provocar rupturas. Então, se eu tenho, por exemplo, um tipo de dengue, eu vou produzir esses anticorpos, que vai produzir essa resistência de parede. Agora, se eu tenho mais dengue, eu vou ter outros agentes virais, consequentemente, outros tipos de anticorpos, que eu vou provocar mais aderência de parede, certo? Então, de acordo com a quantidade de anticorpos produzidos, você pode ter aderência na parede, aumentando a resistência do vaso. Ele se torna mais quebradiço, o que pode levar, dependendo da atividade biológica de cada indivíduo e da quantidade de anticorpos que ele pode produzir, sangramentos por ruptura desse vaso. Daí a gente tem todos esses sintomas, mais o sangramento, provocando o que nós chamamos classicamente, ou melhor, comumente, de dengue hemorrágica, certo? Dengue clássica seria quando você tem somente os sintomas sem as rupturas de vaso. Isso pode provocar sangramento nos olhos, sangramento na mucosa bucal, sangramento no pavilhão auditivo, você pode provocar sangramento de genitais, ou seja, são comprometimentos da parede do vaso que acabam trazendo danos que podem levar o cara à morte, certo? Pode levar o cara à morte. Por conta disso, hoje, qual a profilaxia que nós temos? Cara, nem tratamento direito a gente tem. Para quem tem, por exemplo, dengue hoje, o tratamento é repouso absoluto e muita hidratação. Porque a atividade imunológica ela consegue conter a dengue, certo? O problema é um camarada ele tá de fato, digamos assim, preocupado em manter essa minimização desses sintomas, certo? Ele tem que tomar o cuidado, sacou? Tem que ficar em casa, tranquilo, né? Agora, a profilaxia para evitar a doença, como eu não tenho um tratamento, como eu não tenho uma vacina contra a dengue hoje, então a profilaxia principalmente é o combate ao vetor, certo? E quem é o vetor? Os mosquitos, os dípteros envolvidos, tá? Evitando água parada, usando repelente, certo? Inseticidas em alguns casos extremos. Então a gente tem sim formas de prevenção, certo? E obviamente o cuidado e a consciência de cada indivíduo. Beleza? Obviamente, nós temos algumas doenças que são associadas ao mesmo agente vetor, como por exemplo o Zika, o chikungunya, que são outros agentes virais, certo? Que são transmitidos pelo mesmo mosquito, ok? Mas não necessariamente derivados de um mesmo vírus, que seriam os dengues envolvidos com a dengue. Tudo bem? Outra doença que é muito relacionada a gente, ao mosquito, certo? Seria a febre amarela. Flavivírus da mesma forma, ou seja, também é um arbovírus, porque ele também vai ser transmitido por agentes artrópodos, são dípteros. Então o que acontece? A febre amarela ela tem um vírus também de fita simples, né, RNA positivo. O problema é que eu tenho vários agentes virais, como agentes transmissores, agentes vetores, como o próprio Aedes aegypti, em área urbana, provocando febre amarela urbana, vamos dizer assim. E o Hemagogos e sabetes, que tem uma ação um pouco mais silvestre. São animais que ficam mais restritos em ambientes silvestres, certo? É até legal comentar com vocês. Vou tentar mostrar para vocês aqui como seria esse cara. Ó.
Vejam, queridos, aqui a gente consegue ver o Hemagogos, certo? Esse mosquito aqui, bem com esse aspecto meio avermelhado, certo? E o Sabetes, que só um dado curioso, esse mosquito, ele foi considerado o mosquito mais bonito encontrado na natureza. O Hemagogos, normalmente, ele vive mais um pouco por volta da periferia de ambientes silvestres, ok? De ambientes florestais. Então ele não tem muito contato em ambientes urbanos, certo? E o Sabetes é mais no interior de uma floresta. Então é muito difícil você ver a contaminação desses animais, né? A transmissão da febre amarela provocada por esses animais em ambientes urbanos. É mais comum você identificar em ambientes silvestres, em ambientes selvagens, ok? Bom, voltando aqui para nossa brincadeirinha, o que acontece? Quando a gente fala de febre amarela, quais os sintomas que você consegue ver normalmente? Primeiro, febre, obviamente, entendeu? Porque são picos febris estimulados principalmente pela degradação das células sanguíneas provocadas pela ação viral, certo? Dores musculares, sempre por conta da falta de oxigenação dos tecidos. E um detalhe é que o vírus ele consegue provocar lesões hepáticas significativas. E aqui que vem um detalhezinho interessante. O fígado ele tem um papel extremamente importante no nosso corpo na reciclagem das nossas hemácias. Então é muito comum as hemácias, quando entram no fígado, quando ele está em pleno funcionamento, a hemoglobina que está ali ela acaba sendo degradada em substâncias como bilirrubina, biliverdina, certo? Que são reutilizadas, recicladas em outros procedimentos fisiológicos, certo? O detalhe é que essa bilirrubina ela acaba sendo liberada nos vasos sanguíneos quando o fígado não está em pleno funcionamento. Quando o vírus degrada a atividade hepática, essa bilirrubina acaba sendo liberada, porém ela deixa o nosso corpo com um aspecto um pouco amarelado, né? E esse aspecto amarelado você consegue identificar nos olhos, certo? Na boca, você consegue ver nos tecidos, pessoa que é muito branquinha vai ficar com um aspecto mais amarelado, e nós chamamos esses sintomas, essa amarelidão, vamos dizer assim, certo? De icterícia, né? Isso, entenda, não é algo que evidencia febre amarela. A icterícia identifica que há uma lesão hepática, então a febre amarela apresenta icterícia, mas não é algo exclusivo da febre amarela. Você também vai identificar isso em hepatites e qualquer doença que acometa o fígado, ok? Profilaxia, como é que a gente evita isso? Primeiro, hoje existem vacinas que contornam a manifestação e a progressão dessa doença numa sociedade, certo? E, obviamente, combate ao vetor. Toma cuidado, que é um dado curioso. Durante muito tempo, houve uma perseguição a macaquinhos, né, micos, que eram muito encontrados mortos em ambientes selvagens, ambientes silvestres. Cara, o mico, ele acaba sendo tão vítima quanto nós. Então, na verdade, o combate a esses animais não vai trazer um combate à febre amarela, certo? Seria você, tipo, para combater a doença, você ataca o possível hospedeiro? Não, na verdade, esses animais eles são tão contaminados quanto nós. Então, o que acontece? Quando tem muitos animais desses mortos numa determinada área, principalmente em áreas silvestres, em áreas selvagens, vamos colocar assim, é sinal de que esse vírus está circulante naquela área. Não é que a gente tem que combater o pequeno animalzinho, né? O macaquinho que está lá quietinho. Não. Na verdade, a gente tem que combater o vetor, ok? Que pode ser o mosquito. E principalmente o agente viral, que é o cara que combate a doença. É o cara que contrai, que transmite, na verdade, a doença. Ok? Tudo bem? Bom, meus queridos, condiloma acuminado. Quem é esse cara? Condiloma acuminado seria uma espécie de também conhecido como verruga genital. É provocado por um vírus chamado de papilomavírus, que popularmente vocês conhecem como HPV, ok? Aqui já começa um detalhe importante. Seguinte, esse vírus é um vírus de double slot DNA. O que quer dizer isso? É um vírus de DNA não envelopado. Isso quer dizer que quando a gente pega a estrutura desse cara, ele tem uma molécula de DNA, cara, certo?
E essa molécula de DNA, ela acaba sendo integrada ao DNA de uma célula. E uma coisa interessante, quando integra o DNA de uma célula, ele estimula a multiplicação desse agente, a multiplicação da própria célula infectada, aumentando o que a gente chama de indução mitótica. E vamos tomar cuidado porque isso vai fazer alguma diferença para a gente. A transmissão desse vírus é feita por doenças infecto... Cuidado, doenças é causada por doenças infectocontagiosas sexual. Toma cuidado. Essa aqui são doenças infectocontagiosas sexualmente transmissíveis, ou seja, elas são doenças transmitidas por ação sexual, por troca de fluidos, certo? Inicialmente pode se mostrar assintomático, ok? Principalmente em homens. E o que acontece? Quando se manifesta o vírus e multiplica e faz aquela indução mitótica que eu falei com vocês, é comum as pessoas identificarem lesões papilares. O que seriam isso? Algumas lesões, como se fosse aquela verruguinha, ok? Homens apresentam na glande, certo? E mulheres na vulva, certo? Em toda a superfície. Qual o grande problema dessa doença? O problema está justamente nessa indução mitótica. Quando essa célula, quando é contaminada, certo? E começa a proliferar o agente viral, aumentando a atividade mitótica. Cara, o que seria uma quantidade de células fazendo mitose, aumentando o seu volume e principalmente a quantidade dessas células contaminadas, modificadas em um tecido? Você está criando uma espécie de tumor. E tumor te lembra o quê? Câncer, cara. Por muitas vezes, essa doença é conhecida, ou melhor, desencadeia processos cancerosos, principalmente no colo do útero, ok? Que seria uma região que, por natureza, tem uma alta indução mitótica por conta do ciclo menstrual de uma mulher, certo? E esses sintomas, eles acabam levando, inclusive, mulheres à morte. Hoje, há uma minimização desses problemas, dessas doenças, por quê? Principalmente pela ação profilática delas. Hoje em dia, preservativo. Cara, DIST, certo? É uma doença que com preservativo você consegue minimizar de maneira tranquila. A diferença é que hoje, para essa doença específica, já cabe vacinação e que minimiza de maneira significativa essa transmissão da doença por ação sexual. Ok? Show? Outra doença que, cara, causa confusão pra caramba pra um monte de gente. Hepatite. O que seria hepatite? Como a gente já conversou, hepatite seria uma forma de inflamação ou uma infecção que acomete principalmente o fígado. Né? Lembra que se há danos hepáticos, isso pode provocar icterícia, que já conversamos, as febres, dores, certo? O problema é que existem vários agentes que podem proporcionar essa hepatite. E quando a gente fala de hepatites virais, tem hepatite que não seja viral? Tem, cara. Até medicamentosa tem. Agora, as hepatites virais, basicamente, três são as mais comuns. Quais? A hepatite do tipo A hepatite do tipo B, certo? E a hepatite do tipo C. Como é que funciona cada uma delas? A hepatite do tipo A, que tem muito em comum com a hepatite do tipo C, elas são transmitidas por um vírus de RNA. Então a gente pode falar RNA de fita simples, certo? Para hepatite A, positivo, RNA de fita simples, positivo para hepatite C também. A diferença entre elas é que o hepatitis A, ele é um vírus não envelopado. Já o hepatitis C é um vírus envelopado. Em termos de ação no organismo, quais os danos? Cara, basicamente esses mesmos. O problema seria a agressividade de transmissão que cada um vírus pode apresentar. Por exemplo,
Se a gente compará-los em formas de transmissão, o que acontece? Hepatite A é transmitido por água, alimentos contaminados, certo? Obviamente, a profilaxia está atrelada a quem? Saneamento básico, certo? Você minimiza de maneira significativa. Quando se fala do hepatite C, toma cuidado, hepatite C é transmitido por sangue, ok? Instrumentos cortantes contaminados. Logo, o saneamento vai resolver o problema da hepatite C? Não vai. O ideal é fazer o quê? Evitar compartilhar instrumentos, principalmente cortantes. Instrumentos cirúrgicos, por exemplo, né? Agulhas, enfim. Isso já minimiza de maneira significativa a doença. Ah, mas em termos práticos, a diferença entre A e C? Cara, a hepatite A ela é um pouquinho mais branda, causa esses sintomas. Na hepatite C, eu tenho os mesmos sintomas aqui, certo? Porém, quando eles se manifestam. O que torna a hepatite C uma doença extremamente silenciosa, certo? E de forma assintomática, inicialmente falando. Só que os danos, eles são tão agressivos que quando começam a se manifestar, muito rapidamente eles evoluem para uma cirrose, por exemplo, que é uma degradação do fígado e até mesmo níveis de câncer, porque são doenças, essa doença, a hepatite C, ela vai ter os mesmos acometimentos ao fígado, certo? Que é a hepatite A, porém de forma assintomática inicialmente, acaba fazendo com que aquele camarada que está infectado ele não procure por tratamento, ok? Então isso deve ser levado em consideração para que os doentes tratados, certo? Eles tentem fazer essa identificação por exame de sangue, já é muito mais fácil de fazer a identificação. Diferente do que acontece com o HepaDNA vírus, que também causa aquilo que a gente chama de hepatite B. Queridos, olha só, esse vírus é um vírus de DNA envelopado. Lembra que eu falei com vocês que vírus de DNA tem uma alta indução mitótica, como acontece lá no condiloma? Então, aqui acontece a mesma coisa. Então, há, certo, uma forte, digamos assim, tendência a que assuma uma cronicidade. O que seria isso? É uma doença que ela se mantém durante muito tempo no corpo do cara, porque as células hepáticas elas começam a ficar com uma grande quantidade desses agentes virais, ok? Isso acaba fazendo com que essa atividade mitótica induzida pode levar à formação de tumores hepáticos, o que evolui para um câncer, ok? Ah, e como é que o camarada contrai isso? Aí é que tá, ó, transfusão, certo? E olha aqui, ato sexual, certo? Troca de fluidos corporais. Ah, fluido corporal pode ser leite, por exemplo, saliva, ok? Obviamente, preservativo está diretamente, digamos assim, ligado à profilaxia dessa doença, ok? Então, ela também pode ser considerada uma doença infecto-contagiosa sexualmente transmissível, certo? Tudo bem, queridos? Bem, falando de herpes, essa doença aqui, nossa, existem muitas pessoas que têm essa doença. Muito conhecida por suas lesões cutâneas, é interessante colocar para vocês que existem dois tipos de herpes, certo? Que um não evolui para o outro, toma cuidado com isso, porque são vírus diferentes. O herpes simplex 1 e o herpes simplex 2. Um DNA fita dupla envelopado e o 2 DNA fita dupla não envelopado, certo? Em termos práticos de ação, herpes 1 labial, simplex 2 genital, ok? Nesse sentido, a gente pode ver o seguinte, esse herpes, quando ele entra no nosso organismo, seja lá qual for, ele vai atacar principalmente os nossos gânglios nervosos, que é onde ele fica, digamos assim, intocado, guardadinho, certo? Ali, presinho. Caso o indivíduo ele passa por momentos de estresse, redução de imunidade ou exposição a raios UV, o vírus sai, as células elas acabam saindo desses gânglios nervosos, certo? Atingindo a superfície do tecido, provocando as lesões cutâneas com grande quantidade de secreções que apresentam uma grande quantidade do próprio agente viral, que é onde acontece a contaminação e a transmissão para outros indivíduos, certo? Nesse caso, se a gente estiver falando do simplex 1, a gente consegue ter essas secreções na fase aguda como principal forma de transmissão
próximo aos lábios. Quando a gente fala do simplex do tipo 2, a gente está falando de uma doença infecto-contagiosa sexualmente transmissível, porque nesse caso, aquelas secreções com agente viral você vai encontrar no entorno do genital, certo? Muita gente pensa, né, que tipo o preservativo vai ser útil na forma de profilaxia. Cara, pois é, não. Por que não? Porque as feridas, as secreções com grande quantidade desses agentes virais, elas acabam atacando toda a superfície do aparelho genital, certo? Então, você usar um preservativo, por exemplo, o agente viral, a secreção, ela pode estar até mesmo na superfície que não é, digamos assim, protegida pelo preservativo, o que acaba tornando uma baixa eficácia. O ideal seria em quando as pessoas estiverem na fase aguda, certo? Evitar o contato, ok? E o tratamento feito basicamente com inibidores da multiplicação viral, justamente para reduzir os períodos em que o camarada, quando submetido a estresse, baixa imunidade e até mesmo radiação UV, para que ele não tenha manifestação desses agentes virais de cara e proporcionar, por exemplo, contágio para outras pessoas, ok? Fechando a nossa brincadeira, a gente vai falar de gripe. Né? Gripe que é uma doença muito comum que vai acometer principalmente a superfície respiratória, minimizando as trocas gasosas da nossa superfície pulmonar, certo? Um vírus causado por um vírus, na verdade, que tem como característica ter uma fita simples de um RNA que tem um sentido negativo. Nós conhecemos esse cara como influenza. Existem três tipos basicamente de influenza: A, B e C. O influenza A, ele pode acometer tanto humanos como animais. Gripe clássica, certo? B ataca somente humanos, assim como o C. Porém, vírus C muito leve, né? Uma degradação leve. A gente consegue identificar aqueles sintomas e é principalmente por esse aspecto que a gente consegue diferenciar um agente de outro. Né? O vírus A ele provoca uma gripe branda, só que ainda provoca prostração, redução da respiração, né? Da capacidade respiratória, queda da oxigenação, degradação da superfície interna de trocas, ok? E até mesmo pode levar a um pouco de prostração, dores musculares, enfim. O vírus B ele é um pouco mais agressivo, fazendo com que o camarada ele fique em torno de 7 dias, de 4 a 7 dias mais recluso, certo? Diferente do que acontece com o vírus C, que ele é um pouco mais brando, bem mais leve que aquela gripezinha leve. Ok? Resfriado, é legal comentar aqui com vocês por que não está nessa relação. Resfriados, eles podem ser acometidos tanto por agentes virais quanto agentes bacterianos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, certo? Agora, um cara ganhou destaque nos últimos anos, certo? Nos últimos meses, principalmente. A famosa Covid-19, certo? Também conhecida, o agente que causa essa doença também é conhecido como corona, é um vírus da família corona, certo? Porém, o nome, você pensa, Covid, por que o vírus é corona, certo? E a doença é Covid? Isso aqui vem de corona, certo? Virus, disease, doença do coronavírus, 19, por conta do ano onde ela se manifestou com mais intensidade. O que acontece? A família corona é uma família de vários agentes virais que, na sua estrutura, elas têm proteínas de superfície que se assemelham, por exemplo, a, a coroas, por isso chamado de corona. Só que existem várias famílias virais desse corona. Né? O SARS-CoV seria esse grupo que está causando problema para os humanos, vamos colocar assim. Porém, você tem coronas que têm especificidade para atuação sobre animais, certo? E coronas que atualmente atacam humanos, certo? E o que acontece? Esse corona para humanos, ele não é um vírus novo, certo? Ele é um vírus basicamente da década de 30 que ele foi descoberto. O problema é que os grandes agentes mutagênicos que submeteu a ação desses vírus proporcionou uma alta virulência e uma agressividade muito grande, principalmente no trato respiratório, provocando lesões cutâneas ou lesões epiteliais nesse trato respiratório que degradaram principalmente as trocas pulmonares, provocando verdadeiras inflamações pulmonares, reduzindo a taxa de oxigenação, ok? E esses agentes
levam hoje o ser humano, dependendo do tipo de contágio, do tipo de metabolismo e principalmente da ação viral no corpo de cada indivíduo, pode levá-lo à morte, ok? Por conta disso, hoje as recomendações para minimizar esses estágios seriam usar bastante proteção corporal, máscaras, né, face shield, ok? Lavar bastante as mãos, utilizar o álcool gel, certo? Evitar o contato com pessoas contaminadas, o isolamento social, tanto questionado hoje em dia. Então, são medidas que você consegue minimizar a transmissão da doença, uma vez que ainda não existem vacinas, certo? Comprovadamente eficazes contra a ação desses agentes. Tudo bem, meus queridos? Espero ter ajudado. Forte abraço a todos.